Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Como eu sempre digo, eu quero investir muito na escola dominical. Eu quero investir muito na escola dominical para que a gente possa ver a necessidade de estudar a palavra de Deus. Não só estudar, mas agora que nós temos auxílio, temos um professor de história, que eu não sei que você sabe, é o nosso pastor auxiliar, ele vai trazendo a aula hoje para vocês. Mas antes, sempre nós vamos meditar na palavra de Deus, uns 15, 20 minutos, numa ministração da palavra de Deus, um culto ao Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos. Versículo 42. Por favor, pode botar aqui, Tiago. Quem é bom. Está tratando de outro assunto? Pode botar? Lucas 1, 42. Eu vou ler alguns versículos apenas. Diz assim: quando ele completou 12 anos de idade, subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, enquanto seus pais voltaram. Lucas 1, 42. Vamos botar 41, pode botar o 41. 1, 41, pode voltar. Lucas 1, 41. 41. Amém? A gente pode até acompanhar por aqui. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu. Não, peraí, tem alguma coisa errada. É Lucas 2, 41. Me perdoe, queridos. 2, 41, 2, 41. Por isso que a Luciane notou que eu falei 1, né? É 2. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 2, 42. Quando ele atingiu o quê? 12, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Calma. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele soubessem. Para aqui, por favor. Meu Deus. Sem que os pais dele soubessem. Meu Deus. Jesus Cristo fez isso, mas não faz isso não. Você avisa seu papai que onde você estiver indo, quando você não for a algum lugar. Amém? Sem que os pais dele soubessem. Agora, vamos ver o versículo. Quero pular, não vai ficar muita coisa. No versículo 48. Logo que os seus pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Continua. E Jesus respondeu, com 12 anos de idade: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Continua. Não compreenderam, porém, as palavras que ele lhes disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria e estatura, e graça. Sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. No 15º dia... Não, pode falar, só até ali. Amados, quando ele estava... Pode sentar. O Senhor fala conosco, traz para nós. Vem. Ou seja, Jesus, amados, eu quero falar um pouco desse período, a qual Jesus não tem escrito na Bíblia, só tem ele em Lucas, no Evangelho de Lucas, a respeito desta questão
em que ele esteve, né, ausente dos pais e se sentiu atraído pela casa do papai do céu dele, né, do verdadeiro papai dele, porque José não era o pai dele. José era apenas aquele que foi um pai por empréstimo, vamos dizer assim, né, um pai adotivo, porque nós sabíamos que o próprio Jesus Cristo era filho de Deus, nasceu do Espírito Santo, amém? Mas é interessante que Jesus Cristo, uma das coisas que foge a todo um contexto, toda ele vem procurar com 12 anos de Deus a casa do Pai. Eu acho muito importante isso, amados. Inclusive, hoje fomos premiados com jovens, eu não sei a idade de vocês, você sabe, Lisete, mais ou menos a idade? 15, 16... 12, 13, 11, olha só. Por coincidência, vocês estão aqui. Por coincidência, vocês têm uma idade similar, né, a isso. Né? E temos aqui também algumas crianças, já com uma idade já também querendo já. Então, a importância de você ver que a casa de Deus, ela é referência para aquele que nasceu do Espírito Santo. É importante saber porque também nós temos que ter essa vocação. Amados, Jesus Cristo, logo depois no capítulo 4, nós vamos ver que Jesus Cristo se dirige também, logo no Evangelho de Lucas, ele se dirige à casa do Pai como era de costume. Eu vejo isso como uma forma de chamar atenção para mim e para você, a necessidade de estar ouvindo a palavra de Deus. Porque é uma coisa que eu fico surpreendido às vezes quando leio um texto e não parece que eu nunca li, porque a minha mente ela pode mudar, mas a palavra de Deus ela não muda. E ela faz diferença na minha e na sua vida. E essa palavra, amados, muitas vezes nós achamos como o povo de Israel considerou essa palavra como um pão vil, ou seja, que eles estavam no deserto necessitando de alimento e o maná descia do céu. E outra coisa que também o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, que de uma pedra que alimentava eles com a água. Presta bem atenção, amados. Uma pedra que gerava água para eles beberem. E no capítulo 10 ele diz que esta pedra se chamava Cristo. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele veio a este mundo, mas ele já existia desde a fundação do mundo, e o mundo foi criado para ele e por ele. Nós temos essa realidade, e nós vemos que este homem, que desde o princípio, ele nunca negou de estar na casa do Pai, desde criança, desde juvenil, desde uma época em que talvez a gente está começando uma vida, e ele coloca essa vida, amados, com 3 palavras tremendas que eu acho fundamentais para cada criança, cada jovem e cada adulto também, né? Porque ele crescia, né? Ele crescia em sabedoria. Aonde você adquire sabedoria? Amados, a sabedoria dos homens para Deus não é nada. A ciência para Deus, quem dá sabedoria ao homem? Quem dá conhecimento ao homem? Por mais que eu tenha conhecimento, por mais que eu possa descobrir que esse mundo é bom, é gostoso, é maravilhoso e tem coisas novas, amados, Deus sabe de tudo isso. Mas o que Ele mais quer te dar sabedoria para você saber viver nesse mundo e não se contaminar se influenciar com a sabedoria deste mundo. Que os mais sábios deste mundo, que se consideram sábios, Jesus disse que esses não são sábios, não. Não são sábios. 1 Coríntios fala que a sabedoria desses homens são falsas. Porque eles tentam convencer você de uma forma diferente. Eles tentam convencer que o próprio homem pode ser o próprio Deus, que o homem pode fazer o seu caminho, mas desde o princípio Deus ensinou para nós que o caminho não foi dado pelo homem, o caminho foi dado por Deus.
Eu fico vendo a questão de Eva e Adão. Foi justamente o que o diabo fez. Ele fez, falou o quê? Olha só, se vocês comerem daquela planta que está no centro do jardim, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. Vocês vão ser igual a... Pode repetir, igual a Deus. Presta bem atenção, vocês vão ser igual a Deus. Vão conhecer o bem e o mal. Mas vocês sabem que vocês criaram a imagem de quem? Ele não está falando novidade nenhuma. A sabedoria do mundo, ela tenta desvirtuar, disfarçar alguma coisa para que nós possamos tomar um caminho errado. Você vai ser igual a Deus, você já é igual a Deus, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Pastor, nunca pensei nisso. É verdade. Farei o homem a minha imagem e a minha semelhança. Eu vou fazer um homem igual a mim, com domínio sobre os árvores do mar, sobre todas as coisas da terra, tudo que tem na terra, eu vou te dar domínio. Você é igual a mim. Mas só que tem um Criador que fez você. E ele, esse Criador, ele tem que ter soberania sobre você. Ele sabe, por isso que a palavra dele, na casa dele, é necessário eu estar aqui para poder tomar conhecimento do que ele tem para mim e para você. Amém? Vocês estão aí? Oi. O que nós precisamos, amados, é ter consciência de que a gente não possa chamar esse alimento de pão vil. Sabe por que eles chamaram lá no deserto de pão vil? Porque no primeiro dia, quando desceu o pão do céu, todo mundo ficou maravilhado. Está descendo maná do céu, pão do céu, no meio do deserto, comendo pão, vou comer pão. Aí comeu pão hoje. Amanhã já quer pão com manteiga. Depois quer pão com mortadela. Depois quer pão com presunto. Depois quer pão com ovo. Depois quer pão com isso. Daqui a pouco eu não quero mais pão. Eu quero outra coisa, eu quero carne. Aí Deus não mandou ainda o quê? Codornizes. Mandou uma ave, mandou um franguinho. E eles podiam comer carne também. Mas eles nunca se satisfazem com as coisas. O homem é assim. E se você vem na igreja um dia, vem 2, vem 3, vem 10, vem 10 anos, vem 30 anos, esse alimento parece que se torna estragado, vencido. Repete comigo assim: o pão que desce do céu nunca será vencido. Não tem prazo de validade. Se você alguma vez, quando vier para a casa do Pai, vem buscar sabedoria de Deus, fala: eu vou para a casa do Pai buscar sabedoria de Deus. Repete comigo: quando eu vou para a casa do Pai, eu vou buscar sabedoria de Deus. Você nunca sai igual, a não ser se você não ouvir nada, não quiser prestar atenção em nada, e você vai sair com um pão vil. Vocês lembram, olha só, presta bem atenção. É uma coisa interessante. Vocês lembram da multiplicação dos pães de peixe? Só ele que lembra? Lembra a multiplicação de pães de peixe? Jesus, quando foi fazer a multiplicação dos pães de peixe, ele pensou, as pessoas falaram assim: Jesus, esse povo aí é uma multidão, eu preciso alimentar esse povo todo. Eu preciso alimentar eles. Melhor mandar eles para casa, despedir. Aí Jesus falou assim: mas por que vocês não dão um pão para ele? Aí, mas se mandar comprar pão, não vai dar a quantidade de pão, vai precisar. Aí Filipe, mas vocês podem dar pão para ele. Filipe falou assim: mas vai precisar de 200 denários, é muito dinheiro para comprar, e aqui é um lugar deserto, e a gente não pode, tá? Aí André falou o quê?
André, a palavra diz que André, ele atropelou. Ele interrompeu a palavra de Filipe e falou assim: temos 2 pães, tem 5 pães e 2 peixes. Sabe o que quer dizer isso? Presta bem atenção. Toda vez que você ouve a palavra, vai ter um mosquito, um demônio, ou uma pessoa que vai chegar. Que palavra hoje? Isso aí não tem nada a ver. Isso aí, querendo tirar essa verdade de dentro de você. Quem sabe que 5 pães e 2 peixes não era Filipe? Quem sabe, ele perguntou: o que vocês têm aí? Ele não perguntou, mas vai precisar um monte de coisa. Tem gente que desvirtua. Não, tem 5 pães e 2 peixes. Quem sabe o que vai fazer com 5 pães e 2 peixes é o Senhor. O que você tem? Você às vezes está procurando coisas para se desvirtuar do caminho de Deus. Você está ouvindo vozes que não levam você para o caminho certo. E tem muitas vozes nesse mundo querendo fazer isso na sua vida. Eu quero trazer essa mensagem para vocês, curta, mas que me chamou a atenção com 12 anos de idade. Traga o seu filho na casa do Senhor. Não deixa de fazer, não. Ah, pastor, de manhã eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não coloca desculpa, não. Não há desculpa, não. Meu Deus do céu, não é possível. Eu garanto que se fosse uma outra coisa, mais vocês dariam um jeito de estar. Mas a coisa mais importante é você estar na casa de Deus. É você ouvir a voz de Deus. É você ter sabedoria, como diz aqui, sabedoria, estatura e graça. Estatura aqui é trazer maturidade e graça diante de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Querido Deus, eu não tenho como te louvar, Pai, somente pelo Teu Espírito Santo. Queria chamar o Alexandre. Eu queria, só pelo Espírito Santo, que nós precisamos te adorar, porque nós mesmos, de nós mesmos, não temos nada. Nós queremos te louvar, te adorar e bendizer o Teu santo nome, para que a Tua glória se manifeste poderosamente, em nome de Jesus. Porque nós sabemos, ó Pai, que para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Por isso, Pai, fala conosco. Traz para nós, Pai. Eu quero, esses jovens que estão aqui hoje, não foi Elisete que trouxe. Foi Deus que falou alguma coisa para ela, para trazer esses jovens aqui, para eles se saber da importância de estar na casa do Pai. Do Pai deles. Eu não sei quem são o pai delas, mas eu tenho certeza que existe o Pai delas verdadeiro, que soprou a vida, e que um dia, quando elas forem adultas, maduras, elas sempre adquirem a sabedoria de Deus, para que nunca venham se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e nem ouvir vozes, talvez vozes que vão dizer: não liga para esse pão não, tem um pão mais gostoso. Tem o sexo, tem drogas, tem prazeres que o mundo oferece, que parece ser muito melhor do que o pão desta casa, o pão da casa de Deus. Rei dos reis, consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o Meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor.
Nazaré. Amém? Pode se sentar um minutinho. Como eu disse, né, nós temos agora um reforço abençoado, um pastor ajudante abençoado, tenho conversado com ele, que está cheio de disposição para abençoar, ser usado por Deus pela nossa igreja, né? E ontem à noite orando, colocando diante de Deus, eu, né, já estou querendo já colocá-lo aqui na posição da qual Deus quer ele, né? Fazendo um trabalho, somando comigo esta caminhada que nós vamos ter de muitas vitórias, como nós temos de certeza que vamos ter, né? Queria chamar aqui o pastor Alexandre para poder estar conosco, para poder passar. Senhor, em nome de Jesus, louvado seja o nome desse homem, Pai, desse teu filho que trouxe aqui para nós, Pai, para somar, Senhor Deus, e fazer com que a tua igreja venha crescer, multiplicar e ter cada vez mais consciência da verdade, que a palavra de Deus é algo histórico, mas revelação e poder. E nós precisamos conhecer essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Graça e paz, amados e amadas. Que bom vê-los aqui. Esse domingo bom, né? De sol. Até pensei que ia chover ontem, que o tempo deu uma fechada. A gente olhei lá para Niterói, falei, vai chover. Mas não choveu não, sei lá, mas aqui não choveu não, né? Pastor Luiz Tavares falou que eu sou professor de história, mas assim, a gente não sabe tudo não. Mas são disciplinas que colaboram com a teologia, né? São disciplinas que são interligadas, a gente estuda um pouco. É interessante porque às vezes a gente estuda alguma coisa e fala assim, aí me perguntaram assim, quando eu estava fazendo história, por que Napoleão fez aquele quadro com a mão? Eu falei, não sei, isso são curiosidades, não é história, né? Então existem curiosidades da história, existe história, assim como também quem estuda teologia não vai saber todas as coisas, né? A gente tem que buscar na Bíblia. O nosso alicerce são as Escrituras Sagradas, amém? Ela é a nossa base. Claro que a gente busca outras leituras de outros autores, para quê? Para que haja um complemento. Mas a base é as Escrituras Sagradas, é a Bíblia, ok? Então eu peguei uma revista aqui em marcha, uma revista da Igreja Metodista, que é muito interessante, porque ela vai traçar um perímetro, pastor, da salvação, já desde o Antigo Testamento. Porque às vezes a gente pensa que a salvação em Cristo Jesus só começa no Novo Testamento. Não, já havia um plano. Então no Antigo Testamento, nós vamos ver aqui, ó, história da salvação, ó, Antigo Testamento. Então a história da salvação do mundo não começa no Novo Testamento, começa já no Antigo Testamento. Eu posso dizer que assim, já há um pacto com a Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para traçar a salvação desde o Gênesis. E se nós prestarmos atenção em todos os livros do Antigo Testamento, sempre vai ter algo direcionando para a salvação em Cristo Jesus, amém? Vamos passar, Tiago? Escola dominical, feita para mim e para você, que é o lema, né? Olha lá. Vai passando aí. Ó, então tem um sumário aqui. Eu vou pedir depois, Tiago, por exemplo, a aula de hoje, depois posta lá no grupão que a gente tem da igreja, né? Se for possível, fazer os recortes, porque depois você vai ter acesso da revista e a gente vai fazendo assim, beleza? Amém? Então vamos lá. Antigo Testamento, uma história de salvação. Vamos lá. Palavra da redação, pode passar. Cronologia, eu não vou me ater muito nisso aqui não, tá? Mas existe uma cronologia que é legal, ela é importante, mas não vamos nos ater só nas datas, tá bom? Mas eu vou ler um pouquinho aqui, ó. Cronologia da história do Antigo Testamento. Anota. Não há um sistema de cronologia da Bíblia geralmente aceito. A seguir, concorda com Ussher. Ussher é James Ussher, que é um arcebispo anglicano,
ok? Da igreja anglicana, da igreja lá na Inglaterra. Como é que surgiu essa igreja anglicana? Wesley era anglicano e criou um movimento metodista, não sei, né? Ok? Como é que surge essa igreja anglicana? O rei Henrique VIII, ele era casado com uma mulher, com uma rainha. E ele não conseguia ter filhos com ela. O que ele faz? Ele quer separar da mulher. Aí naquela época a Inglaterra ainda era católica e o Papa fala assim, ó, Henrique VIII, se você separar a gente da mulher, eu vou te excomungar. Eu vou te excomungar, tu vai para o inferno. Ele não aceita a investida do Papa, ele rompe com a Igreja Católica, casa com Ana Bolena, que vira rainha, e aí ele fala assim, vamos criar a nossa igreja. Qual é a igreja? A igreja anglicana, que existe até hoje. Ela faz parte, assim como a igreja metodista, presbiteriana, batista, congregacional, que a gente chama de igrejas históricas, né? Então as igrejas para lá são chamadas de igrejas históricas. Então esse arcebispo, ele monta uma cronologia. Ela tem a data certinha exatamente? Não tem. Por exemplo, se a gente for ver assim, quando é a queda do Império Romano? Vai ter uma divergência de data, tantos anos para frente ou tantos anos para trás. Mas a gente pode pegar bases, para a gente se situar na história, né? Então eu costumo dizer assim, por exemplo, você quer saber quando começa a Idade Média? Quando começa a Idade Média? Com a queda do Império Romano do Ocidente. Pronto, começou a Idade Média. Quando termina a Idade Média? Com a queda do Império Romano do Oriente, do Império Bizantino, ok? Só para a gente traçar alguns tipos de períodos históricos aqui. Aí vamos lá, aí vem trazendo a queda, dilúvio, dispensação, chamada de Abraão. Então ele vai colocando essa construção aqui de datas que não tem uma exatidão, mas ele coloca ali, vai passando. Mais uma. Informações suplementares sobre os dados cronológicos. Período hebreu. Então a gente vai entender aqui sobre os hebreus, sobre os israelitas e sobre também os judeus. E quando a gente começa a estudar isso, nós vamos entender algumas situações do Novo Testamento, por exemplo, quando a mulher samaritana chega para Jesus lá no poço. Vocês já ouviram essa passagem? Que ninguém podia falar com os samaritanos. E por que não podia falar com os samaritanos? Porque os samaritanos eram tidos um povo que adorava outros deuses. Então o judeu do Antigo Testamento falou assim, a gente não pode se misturar com ele. A gente não pode nem falar com ele. Mas eu pergunto a vocês, nos nossos dias, cabe isso? Já pensou se você conhece alguma pessoa de uma outra religião e você assim, não vou falar não, porque ela é do candomblé ou porque ela é da Umbanda. Olha a oportunidade que às vezes você pode perder de falar o quê? De Jesus para ela e convidar ela para vir na casa de Deus. Mas naquele tempo tinha esse preconceito com os samaritanos. Você não podia falar, você não podia dar atenção, Aí Jesus fala da parábola de quem? Do bom samaritano, né? Então, Jesus vai traçando e fala assim, a gente não pode ter essa segregação, essa separação, né? E a gente vai entender como surgem essas questões. Período hebreu. Esta é a primeira fase da história bíblica do Antigo Testamento. Esta história está contada no Pentateuco, do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes livros possuem uma maneira diferente de contar a história. Por isso os acontecimentos em torno da criação, dos patriarcas e de Moisés formam um conjunto de relatos extremamente prazerosos de serem lidos. Nós temos que buscar, mesmo a gente cansado, porque eu imagino que quem não trabalha estuda, tem jovens aqui, estuda a semana inteira, às vezes tem tarefas de casa, né? Principalmente as mulheres, né? As mulheres trabalham fora e ainda trabalham em casa, né? Dupla jornada, né? E não ganha salário para isso, não é verdade? Então assim, às vezes a gente está cansado, mas a gente tem que buscar no Senhor em ter o quê? Prazer em ler a Bíblia. A gente não vai saber todas as coisas. Existem mistérios da Bíblia que a gente só vai saber na glória. Então, quando eu estava fazendo faculdade de História, eu cismei na minha cabeça, na minha infantilidade, na minha falta de maturidade, sim. Qual é o nome de Deus?
Aí eu me juntei com outros alunos, eu queria saber o nome de Deus. Porque o nome de Deus, no Antigo Testamento, ele fala eu sou o que sou, ele fala que é Javé, ele fala, né? E aí chega um amigo meu, o Nilson, que hoje ele é pastor, um batista, e fala assim: Alexandre, por que você está preocupado com isso? Com o nome de Deus? Deus chegou lá para Moisés e falou assim: eu vou falar que o Senhor é quem? Eu sou o que sou, eu sou o eterno, pronto. Então existem questões que a gente tenta... o que Paulo viu quando foi levado ao céu? Então tem coisas que a gente vai perder tempo tentando saber, que não vai trazer acréscimo nenhum, não vai contemplar em nada na nossa caminhada. Mas existem coisas maravilhosas e preciosas na Bíblia que vão nos ajudar na nossa caminhada. Como o pastor Luiz falou aqui, o pão que desce do céu, esse não tem prazo de validade. Quem é o pão vivo que desce do céu? Jesus. Não tem, né? Aí se a gente for ficar pensando assim, mas peraí, mas aí era 2 pães, como é que foi? Mas foi um milagre. Então tem coisas que a gente não vai encontrar explicação. Por quê? Porque foi um milagre. E não é muito melhor aceitar um milagre? Olha só que maravilhoso, foi um milagre. Pegou 2 peixes, 5 pães, fez um milagre. Vamos continuar. Os acontecimentos desse período foram essenciais para a difusão bíblica. Foi nele que Deus se revelou e agiu com mais intensidade. Nele que o povo se organizou exemplarmente, propondo justiça, organização social, o tribalismo como sistema econômico, social, político e religioso. Por quê? Porque eles eram escravos. Eles eram escravos. Não tinha uma sociedade formada. Então, quando Deus tira o povo hebreu lá do Egito, tinham que ter leis, tinham que ter uma organização social. Então as leis políticas e sociais meio que se misturavam, né? A religião, a política, a questão da sociedade se misturavam. Então era um povo que precisava ter o quê? Uma lei para que eles fossem seguir, para obedecer. Mas como eles eram um povo de dura serviço, porque você imagina, uma população inteira que ficou séculos escravizada. É difícil a liberdade para esse povo. Eles não tinham ideia do que era isso. Tanto não tinham ideia que constantemente murmuravam: era melhor voltar para o Egito. Porque lá a gente tinha cebola. Era melhor voltar para o Egito, porque lá, né, a gente não tinha que ficar passando. Olha o pensamento, porque era o pensamento de pessoas que viveram a escravidão. Eles não tinham senso de liberdade. Tanto que todo aquele povo que foi caminhando no deserto foram o quê? Foram caindo. Para que uma nova geração, né, nem todos, né, tem um exemplo lá de Josué e de Caleb que ficam. A Bíblia não relata todos, mas deve ter ficado alguns outros ali. Para quê? Para um povo, para quê? Para ter uma mudança de mentalidade, uma mudança de algo novo. E quando a gente recebe Jesus na nossa vida, né? Quando ele bate a porta, a gente abre essa porta, ele senta e ceia conosco. É para quê? Para que se faça uma palavra grega que se chama, onde Jesus está conversando ali com Nicodemo, chama metanoia, isso é, mudança de mente, mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de atitude. Isso é um processo. Ninguém chega na igreja, recebe, pronto, sou crente, não. Todos nós, bispo, pastor, ministério de louvor, ministério das irmãs, todos nós precisamos estar o quê? Passando por um processo. E esse processo é constante na nossa vida. Todo dia a gente muda um pouco. Todo dia a gente aprende algo novo. Todo dia é dia de se converter. Por quê? Porque Deus vai moldando a gente. Nós vamos nos convertendo. Não é um botão que liga e desliga. Pum, apertei o botão, agora sou crente. Apertei outro botão. Não, é um processo. E a gente tem que aprender o processo como? Indo na escola dominical, indo nos cultos, indo numa célula, fazendo discipulado, porque é isso que vai nos moldando. É o impregnar da palavra no dia a dia, são as nossas orações, são os jejuns, são coisas que a gente precisa buscar todos os dias. Os cultos de domingo e de quarta-feira, eles são importantíssimos, mas eles não são suficientes. Existe uma busca diária na nossa vida.
ela precisa existir, ela tem que ser todo dia, porque quando acaba o culto aqui na igreja, o culto continua da porta para fora. Ele não para aqui. Vocês estão me entendendo? A gente vem para o culto, adora o Senhor, confraterniza com os irmãos, estamos juntos, adoramos a Deus, ouvimos a palavra, recebemos ela, mas continua. O culto continua, ele vai continuando diariamente na nossa casa, no nosso trabalho. Por quê? Porque se não somos uma pessoa aqui na igreja, somos uma pessoa totalmente diferente fora da porta da igreja. E por isso é a importância da escola dominical, a importância de assistir os cultos, de seguir um estudo. O período israelita, falamos então do período hebreu. Agora vem o período israelita. O período israelita começa aqui com uma novidade. Os israelitas são conduzidos à decisão de mudar o seu sistema de governo e organização política. Israel deixa de viver sob um sistema tribalista, optando pelo monárquico. Então assim, Deus não fez Israel para ter reis, ok? Existia o que? Os juízes, né? Se você for lá, vem lá, Josué, quando começa o período que dos juízes. Deus não fez reis, o único rei que Deus queria que eles tivessem era o próprio Deus. Deus não programou Israel para ter um rei humano, no sentido de ser levantado, como existiam outros reis. Só que Israel, vendo todos os outros povos que tinham seus reis, tinham os seus imperadores, falou, pô, a gente também quer ter um rei. E Deus avisou, vocês vão querer ter um rei? Eles vão tomar seus rebanhos, suas mulheres, seus jovens. Por quê? Porque um rei ele vai ter autoridade sobre vocês. Ele vai conduzir vocês, vai fazer novas leis, vai fazer censo, vai contar o povo, vai contar o gado que você tem, vai pedir da sua plantação parte dela para o rei também. Ele vai ter esse direito, né? Então Deus não tinha isso programado, mas eles quiseram, e aí vai mudando o sistema. Aí muda o sistema, mudou o sistema. Então o período israelita começa o quê? Com uma novidade. Os israelitas são conduzidos à decisão de mudar o seu sistema de governo organizacional e política. Israel deixa de viver sob o sistema tribalista, optando pelo sistema monárquico. Então, a princípio, com os reis Saul e Davi, as dificuldades econômicas não provocaram grandes combates. Mas com Salomão, os conflitos se tornaram evidentes. Em virtude disso, o Reino Unido de Israel dividiu-se em 2 estados independentes. Aí a gente vai começar a entender aquilo que eu falei do samaritano e do judeu. Então divide. Era uma nação só, Israel, tá? Israel, uma nação só. O Reino do Norte, ou Israel, então divide, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte também era conhecido, volta lá, aqui no 3, pode levantar mais um pouquinho. Foi demais. O Reino do Norte, ou Israel, o povo de Deus que vivia na região declarou-se independente do governo instalado em Jerusalém. Olha só, independente de Jerusalém, há uma divisão, há uma separação ali de reinos. Até da capital de todos os israelitas. Então Jerusalém era a capital de todos os israelitas, de todo o povo de Israel. Aí continuando aqui, o norte constitui-se num grande celeiro de literatura bíblica, sobressaindo-se a tradição profética como Estado organizado. O Reino do Norte durou cerca de 2 séculos. Aí está aqui a data, 931, 721 a.C. Ele foi riscado do mapa da Palestina pelos assírios. Sua população foi praticamente dizimada. Então, eles se separaram. O reino de Israel ficou conhecido como o Reino do Norte e se cria outro reino, que é o Reino do Sul, que é o Reino de Judá. Só quando a gente fala de Judá, que tinha 12 tribos, ok? Então não é só Judá, Benjamim também está com Judá, mas como Judá era a maior tribo, Judá era a maior tribo que tinha, de todas as 12 tribos, Judá era a maior tribo. E Benjamim
participa dessa tribo aí, mas quando fala Judá, Benjamim está junto ali, ok? Aí vamos lá. Literatura bíblica, sobressaindo a tradição profética como estado organizacional do Reino do Norte, durou cerca de 2 séculos, foi riscado o mapa pela Palestina pelos assírios. Aí, 4. Reino do Sul, ou Judá, permaneceu como estado cerca de 300, está cortando ali, 300 e pouquinhos anos, de 931 a 587 a.C. Foram preservadas algumas tradições notáveis, como a do templo, o messianismo, isso é, esperando o Messias, davídica, né? Raiz de Davi, não tem lá em Apocalipse? Raiz de Davi, né? Está falando de Jesus Cristo, porque vem da descendência de Davi. Aí vamos lá. O Reino do Sul permaneceu como estado, aqui foram preservadas algumas tradições notáveis como a do templo, messianismo davídica, camponês, sionita, todas as tradições e histórias bíblicas dos residentes do norte foram trazidas e preservadas em Jerusalém, após a destruição de 721 a.C. Embora não sendo o berço do profetismo clássico, Jerusalém abrigou e animou a maioria dos profetas e escritores. A grande tentativa de reforma, empreendida pelo rei Josias, pode levantar aí. Ok. Eita, agora ficou melhor. Ok. Não, aí vai cortar, né? Se aumenta, corta um pouco, né? Mas não tem problema. Eu vou pedir para o Tiago e para o Alexandre, depois fazer o corte dessa matéria que a gente está tendo hoje, joga lá no grupo e vocês vão poder ler tudo junto lá. Opa, legal. Aí só vai subindo, vai lá para o número 6. Isso, aí, maravilha. Ainda está dando um pouquinho de corte, né? Mas a gente vai tentando aqui. Então vamos lá, 6, ó, o período judeu, aí tá vendo, ó? Então, ó, tinha Israel, e Israel era uma nação só, separa. Então, Israel se torna o reino do norte. E Judá, aí a gente vai começar aqui, ó, Judá se torna o reino do sul. Capital do reino do norte, que é Judá, Jerusalém. Capital do reino do norte, que é Israel, Samaria. Aí a gente começa a entender essa disposição e essa diferença entre judeus e samaritanos. No fundo, lá atrás era o mesmo povo, né? Era a mesma nação, só que aí com a divisão do reino por conta de questões econômicas, questões sociais, divergências religiosas. Por quê? Porque quando o reino se separa, o reino de Israel começa a introduzir outras religiões, começa a introduzir outros deuses no povo. Aí o pessoal de Israel fala, ó, isso aí está errado, isso aí não pode. Então, por isso que começa essa aversão no caso de Samaria. Aí começa essa dificuldade de lidar com eles. Por quê? Porque eles começam a estender altares para outros deuses. Ao mesmo tempo que adorava o Deus de Israel, adorava outros deuses. Então começa essa briga. Então, olha só, a gente está separado deles. Então lá atrás era o mesmo povo. Tanto que Jesus chega, porque assim, então para o reino de Israel, que é o reino do norte, qual era o lugar da adoração? Samaria. Qual é o lugar de adoração para o povo judeu do reino do sul? Jerusalém. Tanto que a mulher lá no poço pergunta assim, Jesus, mas onde é o lugar de adoração? É Samaria ou é Jerusalém? Ele fala, não importa o lugar. O lugar é o que menos importa que você vai adorar. O importante é que os adoradores adorem o quê? Em verdade e em espírito. Então o lugar de adoração, Jesus está falando assim, não se prende nisso. Não se prende no lugar, porque
o que adianta você se prender no lugar de adoração se você não adora com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento? O que importa adorar, o local de adorar, se você não adora com a verdade, não adora com o teu espírito? Aí Jesus fala isso para ela, fala assim, o que importa é que os verdadeiros adoradores adorem em verdade e espírito. O lugar é o que você tem que adorar quando vê um templo, amém. Mas você adora na tua casa também, você adora onde você estiver. É isso que Jesus está falando. Jesus está falando assim, não é Jerusalém o centro da adoração. O centro da adoração é você que está lá com Deus. É a sua mente, o seu coração, é a sua dedicação ao Senhor. Aí continuando. Possibilitando os israelitas, período judeu, os persas liberados por Ciro, derrotam os babilônios, aí está lá, 539, possibilitando aos israelitas exilados retornarem para a Palestina. Entre os que retornaram estava Ageu, Zacarias e posteriormente Neemias e Esdras. Foram reconstruídos nesse período a cidade e os muros. Se você falar em Neemias e Esdras, nós vamos ver o que? A reconstrução o quê? Dos muros, dos templos. É bem detalhado. A família tal ficou com a porta sul, tal lá, e foram lá apertando os ferrolhos. Vai até dizer de gente que não quer ajudar. Isso é interessante, porque e a gente às vezes vê isso na igreja. Tem gente que ajuda muito, né? Tem gente que não ajuda nada, não ajuda a apertar um parafuso. A gente vê isso na Bíblia. Então, Deus chama a nossa atenção ali, né? Aí vamos lá. Aí a Jeusa, posteriormente, foram reconstruídos nesse período da cidade e os muros de Jerusalém. O entusiasmo do princípio continuou e a comunidade de judeus entrou em crise de um lado, que retornaram do exílio e entraram em conflito com os que permaneceram na terra. Do outro lado, a política persa impõe o quê? Uma sutil e violenta cultura. Por quê? Eles puderam voltar, mas o domínio ainda era persa. Eles voltaram, né? Alguns voltaram para Jerusalém, mas eles não tinham mais o domínio da terra. Depois da queda dos reis de Israel, nunca mais, a não ser agora, que foi em 1948, que se constituiu, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Desde lá, até pós-Segunda Guerra Mundial, Israel deixou de ser um Estado-nação constituído. Olha só que interessante. Eles perderam a sua terra e vivem em guerra até os dias de hoje, né? Por causa da terra, por causa de promessa. E a gente vai começando a entender conflitos, né? Ó, por quê? Porque os romanos dão o nome de Palestina para aquela terra. Retornaram do exílio, politicamente o persa impunha uma sutil e violenta cultura. A grande solução que os líderes judeus encontraram para enfraquecer a crise foi a pregação da obediência às leis mosaicas. Leis que foram adaptadas, outras criadas para atender à necessidade daquele momento. Por quê? Porque era uma briga contra a cultura. Às vezes a gente vive essa briga contra a cultura, né? Quer impor o quê? Ah, pois não, irmã? Sim. Todo Israel foi dado o nome de Palestina. Tudo aquilo ali, os romanos deram o nome de Palestina. Entendeu? Eu queria fazer um adendo aqui, que a irmã perguntou, por favor, a hora que vocês quiserem perguntar alguma coisa, levanta a mão e me interrompam, tá? Para perguntar. Então os romanos deram o nome de toda aquela terra ali de Palestina. Foi a partir do Império Romano. Sim, tem lá a Palestina. Está entendendo? A gente não ouve falar. E o que é uma dos clamores, né, de várias nações, do povo que está ali em Gaza, é o quê? Que se crie o Estado palestino. Entenderam? Então existem povos árabes até hoje que não reconhecem Israel, mas as Nações Unidas foram lá e reconheceram Israel como Estado-nação. E é interessante também que Israel nunca
nunca deixou de ser uma nação por não ter um território, diferente de outros países. Vocês estão entendendo? Existem várias diásporas. O que é a diáspora? É o espalhamento do povo de Israel. Por quê? Por causa de perseguição, por causa de escravidão, por causa de exílios. Então sempre houveram diásporas. Sempre houve esse espalhamento do povo judeu na terra. Com a volta e o reconhecimento do Estado de Israel, começa o quê? Antes disso, tá? Antes disso já tinha um movimento, que a gente não vai entrar nesse detalhe agora, que a gente chama de movimento sionista, que isso começa lá no final do século XIX, início do século XX, de quê? De judeus com poder aquisitivo de começar a comprar terras lá em Israel para fazer, vamos voltar para a nossa terra. E aí, após o Holocausto, Segunda Guerra Mundial, constitui-se o Estado de Israel, né? É votado lá, e aí começa isso. Só que é o seguinte, tem briga, porque um povo diz, não, essa terra também é nossa, a gente também é filho de Abraão. O que a gente tem que entender nos nossos dias é que o Israel de hoje não é o Israel da Bíblia. Não é a mesma coisa. Ok? Questões políticas, questões sociais. Eles mantêm a religião deles, mas assim, é porque às vezes a gente mistura um pouco da história da Bíblia com as questões atuais no sentido de Estado e nação de Israel, ok? Eles não seguem mais, porque assim, os judeus, bem ortodoxos assim, eu já trabalhei numa sinagoga, eu tive a oportunidade de prestar serviço para uma sinagoga lá em Botafogo. A Associação Israelita do Rio de Janeiro, ARI, né? Fica ali na General, é uma sinagoga gigante, ela é linda, ela está até tombada pelo patrimônio histórico, tem vários vitrais, né? Depois eu conto um pouquinho disso para vocês, quando tiver oportunidade. Então eles eram considerados judeus assim, liberais em relação aos judeus ortodoxos. Por exemplo, no judeu ortodoxo, existe igreja evangélica que é assim, não sei muito, mas antigamente, você ia em determinadas denominações, por exemplo, homem senta de um lado e mulher senta de outro. Vocês já viram isso? Né? Algumas denominações. Hoje, acho que não sei se ainda tem isso. Por exemplo, lá na área, homem e mulher pode sentar junto, não tem problema nenhum. Se você for numa sinagoga que é mais ortodoxa, que é, né, mais tradicional, homem e mulher separado, tem, né? Tem todos os... Então, assim, o que eu quero dizer, claro que o povo judeu nos nossos dias, né, aquele que segue, por exemplo, o meu chefe lá, ele é judeu, filho de judeu, ele comia feijoada comigo sexta-feira. Eu falei, eu vou contar para o rabino, que você está comendo carne de porco. Eu ficava brincando com ele, vou falar para o rabino isso aí, né? Ele fala, não, mas, por exemplo, lá na sinagoga que tinha cozinha, lá não pode comer. Você tem que respeitar isso, né? E eles sabiam que eu era pastor, me respeitavam, porque eu estava lá para trabalhar, né? Então, a gente não ia misturar religião ali. E às vezes eu tinha a oportunidade de conversar com o rabino e entender algumas coisas que a gente vê na Bíblia para os nossos dias, né? Isso é interessante. Mas, por exemplo, não tem essa mistura hoje de costumes com as leis israelitas. Vocês estão entendendo? Será que lá em Israel apedreja alguém hoje, nos nossos dias? Não, né? Agora, eles seguem algumas leis dos 10 mandamentos, que é de guardar o sábado, né? Alguns de não comer a carne de porco, alguns sistemas que eles preservam, tradicionais. Mas é diferente, nesse tempo aqui era tudo misturado, política, rei, né? O profeta ia lá falar com o rei, e exortava o rei, exortava o povo. Totalmente diferente, não é mais assim, Israel não é mais assim desse jeito. Não, lá tem um primeiro-ministro, né? Tem lá o congresso deles, é outra coisa diferente. E às vezes, na nossa mente, a gente mistura, deixa eu colocar aqui por causa do horário, mistura essas coisas um pouco, né? Agora, as promessas, olha só a diferença. As promessas que estão escritas nas escrituras sagradas, essas morrem? Não,
permanecem para sempre, ok? Mas coisas foram quebradas, até mesmo estava até conversando com o pastor Luiz Tavares, nesses dias que a gente estava conversando sobre Gálatas, sobre circuncisão. Jesus obrigou os homens circuncisarem? Teve essa obrigação? Não. Paulo vai falar lá em Gálatas só. Por quê? Porque os judeus que se converteram ao cristianismo, a gente é cristão, então agora vocês também têm que seguir o cristianismo igual a gente segue. Tem que guardar o sábado, tem que fazer a circuncisão, os homens, né? Tem que fazer tudo. Não. Paulo vai falar assim, você é crente, você recebeu Jesus, a tua circuncisão é o quê? Não é na carne, é aqui, Circuncisão é aqui. O que adianta se circuncisar na carne e você não dar um bom testemunho? Adianta isso? Essa foi muitas críticas de Jesus que faziam os religiosos do tempo dele, que ele chamava de maus fariseus. Todo fariseu era ruim? Não. Às vezes a gente generaliza também, não. Tinha fariseu gente boa também, mas tinha aqueles fariseus que tinha que gritar para os quatro ventos que está jejuando. Aí o cara lá, né, saía, não, jejum. Deus quer que a gente fique falando para todo mundo, eu estou em jejum, irmão, estou na... Não, isso é secreto, é você e Deus. Mas eles saíam que explanando que estavam em jejum, né? Eles carregavam às vezes na testa as leis, né? Os sacerdotes, né? De uma tradição de carregar alguns pergaminhos numa caixinha pequenininha das leis. Aí, em vez de pegar a caixinha pequenininha, fazia um caixotão, um grandãozão assim na cabeça, para quê? Para o povo ver que ele era um cara que tinha as escrituras sagradas, mas na verdade a vida dele não era desse jeito, não. Então essas eram críticas que Jesus fazia a esses religiosos que gostavam de aparecer para o povo e julgavam o povo. Para eles não servia, mas eles... Vocês estão entendendo como é que era? Mas isso era um Israel e uma religião de um tempo que a gente não pode projetar ideia para o nosso tempo. Os judeus continuam aguardando o Messias deles, para ele ainda não veio. Para o judeu, existem judeus messiânicos que acreditam que Jesus veio, mas na sua maioria não. Para eles Jesus foi um profeta, eles ainda aguardam o seu Messias, né? Eles ainda aguardam. Aí continuando aqui. Para aqui. De um lado, os que retornaram do exílio entraram em conflito com os que permaneceram na terra. De outro lado, a política persa impunha o quê? Uma certa violência à cultura, né? Então, eles tiveram que adaptar situações. Em 333 a.C., Alexandre Magno, alguém já ouviu falar em Alexandre Magno? Alexandre o Grande, né? Tem filme, tem um monte de coisa do Alexandre, né? Aí o que ele vai fazer? Conquistador grego, dominou todo o Oriente Médio, inclusive a Palestina. O Império de Alexandre foi um dos maiores impérios que já existiu. Só para vocês terem ideia, ele tinha um domínio do norte da África, que compõe ali hoje o norte da África, Marrocos, Egito, eu não sei se parte do Congo ali ou do Sudão, a memória que não estou tentando mentalizar o mapa ali, mas com certeza Marrocos, Egito e outro pedaço. O Oriente Médio todo, que inclui, né, ali hoje Israel, Kuwait, Irã, Iraque, tudo aquilo ali vai até a Índia. Parte da Europa também, era um troço assim absurdo, de grande, né? Então, assim, Alexandre Magno, conquistador grego, dominou o Oriente Médio, inclusive a Palestina. Embora os judeus esperassem por liberdade, os gregos impuseram uma política escravagista. A literatura bíblica dessa época reflete a crise do povo de Deus conferir... Alguém pode abrir a sua Bíblia em Eclesiastes? Eclesiastes 5. Eclesiastes 5. Vocês pensaram que não ia ter Bíblia, né? Tem também. Alguém chegou lá? Lê para mim, minha irmã, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 8, 9 e 10. Pode.
Então, foi até o 10. Não, sem problema. Então, a gente vê ali, ó, então com Alexandre o Grande, que impuseram que é uma política escravagista, onde a literatura bíblica reflete a crise do povo, a conferir, quer dizer, enquanto a tirania dos persas foi sutil, os gregos foi declarado que objetivo. Então, os judeus tinham que criar também algumas leis, alguns subterfúgios, entre eles, para poder sobreviver nessa época, para poder continuar, não largar os seus pensamentos, não esquecer os seus costumes. Por quê? Porque a todo tempo um novo império vinha e dominava e impunha as suas próprias leis. Não, até eles permitiam que eles continuassem tendo a religião deles. Vocês estão entendendo? Mas impunha novas leis do império. Não era império deles. Então assim foi com os persas, foram com os gregos, foi com Roma. Tinha que pagar lá o imposto, tinha que novas leis, mas respeitava-se a religião desde que se pagasse o imposto. Pagou imposto, você pode adorar. Pagou imposto, você pode manter a tua religião, desde que não fira as leis do império dominante ali. Interessante isso. Aí continuando. Enquanto a tirania dos persas foi sutil, a dos gregos foi clara e objetiva, chegando a perseguir os judeus que ousassem a recusar a obediência. Porque não está falando ali de obedecer os oficiais? Então assim, não obedeceu, vai ser preso, ou às vezes até morto. Obediência. Foi em meio às perseguições e martírios, né? Pessoas que foram martirizadas, sacrificados, que foi escrito o livro de Daniel. Entenda, mas pastor, mas Daniel não foi escrito lá no Daniel? Entenda só uma coisa, a palavra, desde o tempo de Moisés, ela era o quê? Ela era falada ou cantada, o quê? Nas rodas familiares. Isso era uma ordem de Deus. Por exemplo, a Páscoa é um exemplo disso. Eles tinham que lembrar da Páscoa. Mas não tinha a Bíblia, não tinha a escritura como a gente conhecia. Tinha já uma certa escritura em tabuletas. Mais para frente, no período do exílio, já com Saul e Davi já tinham alguns poucos pergaminhos. Mas no período de exílio da Babilônia, aí que se foram muito escritos. Por quê? Porque eles tinham que manter e não podiam esquecer da fé deles, dos deuses deles. Então assim, a palavra era contada ou cantada, tinha poucos escritos. Quem sabia ler naquela época? Poucas pessoas. Então, mais os eruditos, os sacerdotes, os escribas, né? Essas pessoas sabiam ler e escrever. Então, era verbalizado constantemente. E depois passou-se a ter, seguindo a lei, algumas pequenas palavras nos umbrais das portas. Vocês já ouviram falar em mezuzá? Tem uma denominação que até fala assim, compra mezuzá, é R$300, olha só que absurdo. Mas por quê? Isso eu vi lá na sinagoga. Todas as salas que a gente entrava, tinham uma mezuzá. A mezuzá era o quê? Eles tinham o costume de fazer um buraquinho na porta e colocar um rolinho de pergaminho na porta. E toda vez que passa, ele vai lá, toca naquilo, beija, passa a mão na testa, passa na porta, beija, passa a mão na testa. Isso é um costume, uma tradição judaica. Quer ver isso como se reflete? E o que eu vou dizer agora, eu não estou falando que é pecado não, porque na minha casa eu tenho lá. Às vezes tem gente que tem uma plaquinha lá em casa, fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não tem assim? Não tem um versículo bíblico? É algo que a gente vai transformando no decorrer dos anos. Isso começa lá com os judeus que colocam lá nos umbrais das suas, seguindo a lei de Deus, coloca nos umbrais das suas portas o quê? As escrituras, para eles nunca esquecer. Então eles têm isso muito com eles. Continuando. O tempo é curto, não vai dar para falar, é 10h26, eu sei que termina até 10h30, então a gente tem mais um pouquinho aqui. Então, vamos lá, 8. A chegada dos romanos à Palestina, entre 63
antes de Cristo não alterou muito a situação dos judeus. Esse foi um importante período para discussões em torno da canonização dos livros do Antigo Testamento. Então, nesse tempo do Império Romano, o povo judeu discutia, vem cá, o que vai entrar, e a gente teve isso na Bíblia também, o que vai entrar no nosso cânon? O que a gente vai considerar sagrado, o que não é, o que é apócrifo, o que a gente vai considerar para nós, né? Então, está vivendo esse período aqui. A chegada dos romanos à Palestina não alterou muito a situação dos judeus. Esse foi um importante período, não alterou em nada, porque assim, saiu do império, entrou outro império, né? Eles foram o quê? Sempre dominados depois da queda deles. Este foi um importante período para discussões em torno da canonização dos livros do Antigo Testamento, em meio às dificuldades de sobrevivência, como o povo de Deus crescia ansiedade pela vinda do Messias que viria libertar. Então, eles sempre nessa expectativa. Vai à frente. Então, como é que eram as guerras? Boa pergunta essa aí. Como é que eram as guerras de antigamente? Isso a gente vê lá em Saul. A gente vê lá em Saul, quando Deus usa Samuel como profeta, Saul, vai lá e destrói tudo. Eu não quero que você pegue nada. Mas era costume, naquele tempo, os povos que eram dominados tinham uma coisa chamada despojos de guerra, ok? O que eram os despojos de guerra? Eram os tesouros que aqueles reis tinham, roupas, né, seda, né, gado, né, trazia-se aquilo tudo, incluindo, às vezes, mulheres, crianças, para quê? Para serem introduzidas para ser escravas, jovens. Isso acontece lá no livro de Daniel, se a gente for ver isso. Pega aí os jovens. Por que os jovens? Para a gente doutrinar ele, já pega para o palácio, você traz os mais espertos, mas vai uma galera. Para quê? Para trabalhar para a gente escravizar, né? Então, tinha esse costume, não só dos despojos de guerra, que eram os tesouros, era o estoque de comida, né? O armazenamento, pega tudo, vamos levar para a gente. E deixa eles com nada, foram dominados, né? Então, o povo ficava ali. Quando você for ler Neemias, quando ele chega lá e vê um povo destruído. E ele tem que o quê? Encorajar aquele povo. E aí é difícil, né? Você pegar um povo, né? Porque pegar um povo que está lá totalmente destruído, tudo bem que alguns voltam, mas você encontra outros desanimados, juntar força, é difícil isso, né? Tudo destruído. Então tinha esse costume, viu, irmã, de se pegar esses despojos, a gente vê isso em Daniel. O que você falou, por quê? Pega-se o quê? Tem o exílio, então Nabucodonosor vai lá, domina Jerusalém, leva parte da população, aí separa essa população, a população que a gente não tem tanto interesse, bota para trabalhar para a gente. Os mais sábios, os mais inteligentes, pega os jovens aí pega Daniel, pega Sadraque, pega Mesaque, dentre eles, esses aí leva para o palácio, que a gente vai doutrinar eles na nossa religião, na nossa cultura, com a nossa comida, com um monte de coisa. Tanto que Deus usa Daniel, ele fala assim, se abstém dessas comidas aí. Por quê? Porque a gente tem uma noção, e na Bíblia fala isso, os reis magos foram visitar Jesus, não tem isso lá? Daniel era considerado lá na Pérsia um mago. Quando chamava os magos, porque era o nome dado. Não era só porque o cara era feiticeiro, não. Vocês estão entendendo? O que era considerado um mago? Uma pessoa que lidava com a química, um alquimista. É chamado de mago. Né? Para eles, né? Curandeiros, que usavam ervas medicinais, né? Plantas, né? Curativas, era chamado de mago. E tinha os feiticeiros, os adivinhos, os bruxos também. E Daniel estava no meio desse povo aí. Ele não era, tá entendendo? Mas na sociedade, eles chamam os magos. Quando chamava, ele vinha também. Mas aí ele tinha o quê? Uma diferença. Porque ao invés de usar o ocultismo,
usar essas coisas proibidas religiosamente, consulta de demônios, né? De espíritos, não. Quem falava com Daniel? Quem revelava para ele? O Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo. A ponto que Nabucodonosor, sabe quem era assim também? José. É interessante. Eu vou falar de José aqui já para encerrar é porque é muita coisa, é muito conteúdo, a gente nunca vai conseguir dar tudo na aula. Mas, por exemplo, José, o faraó chega para ele e fala assim, eu tive um sonho com 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Tive um sonho com 7 espigas saudáveis e 7 espigas murchas. Deus deu o dom para José, para o quê? Decifrar o sonho de faraó. Para esse povo, José era um cara místico, era um cara feitiço, não, mas era Deus que dava para ele, né? Deus que dava para ele. Com Daniel foi mais difícil ainda, sabe por quê? Que Nabucodonosor fala assim, eu quero que fale o sonho que eu tive. Olha só, é diferente. Eu quero, traz todos os magos aí. Se for bom mesmo, eu quero que fale o sonho que eu tive. É diferente, ó, Faraó diz o sonho do Daniel. Nabucodonosor falou, eu quero que... E Daniel vai lá e Deus dá o sonho, ó, o rei teve o sonho assim, com uma estátua assim, aí ele vai falando, ó, a estátua assim é um reino, ele vai decifrando ali. Isso é algo sobrenatural, gente. Mas os outros povos usavam de situações sobrenaturais. Eu vou já encerrar já em 1 minuto. Quando Moisés vai lá, quando Deus manda Moisés ir no Egito, Deus fala para Moisés assim, ó, você vai usar esse cajado, você vai, se você não conseguir falar, mandarão falar para você, né? E você vai fazer prodígios. Quando Moisés joga o cajado que se transforma em serpente, os bruxos lá do Egito também fazem serpente, também jogam, também se materializa ali. Olha só que coisa interessante, né? Então esses povos lidavam com esses ocultismos. Só que a serpente que Deus criou de Moisés, ela o quê? Ela engole, mostrando que a autoridade e supremacia de Deus da parte do Senhor. Então a gente lidava com isso. Eu vou encerrar hoje por aqui, tá bom? Quero agradecer a oportunidade ao pastor Luiz Tavares, da Escola Dominical, e agradeço a todos vocês. Amém? Bom, né? Estamos começando com uma novidade aí já para esse ano, um estudo mais aprofundado da história, da Bíblia. Eu tenho certeza que vai ser edificante para vocês. Amém? Quero só me pegar aquele ponto da questão de o local, né? Adorar em espírito e em verdade. Eu sou mais chegado a essa parte, né? A história vai me completar muito. Confesso mesmo, eu não tenho... Já estudei tudo isso, mas já não tenho essa profundidade que o pastor Alexandre tem. Então, essa questão da adoração em espírito e verdade, muito bacana, né? Essa reflexão. Porque eles eram doutrinados a ter Deus somente em Jerusalém. Deus era localizado, era dentro do templo. Quando destruíram o templo, acabou o Deus deles. Aí Deus permite cada coisa, mano. Por quê? O exílio. Aí Daniel foi lá para, né, como foi falado aqui de Daniel, foi um deportado de Israel para Babilônia. E quando chega, o mesmo Deus de Jerusalém se revela em dons através de Daniel lá na Babilônia. Por isso que esse Deus que está aqui com você na casa de Deus, Ele não quer estar só aqui. Ele quer estar na tua casa, como foi falado, na célula, no grupo. Nós precisamos manifestar esse Jesus que está dentro de nós, lá fora. Não podemos ser um crente morno. Morno é que só fica ali naquela, um crente comum. Nós não somos crentes comuns. Nós somos um crente que vamos fazer diferença no mundo. Não somente em Jerusalém, mas também na Babilônia do mundo. É essa que eu me apego aqui nesse texto. Mas foi
muito bom, excelente. Espero que a igreja venha a assimilar. Vocês vão crescer muito neste conhecimento e relacionar, né, manos? Porque a história do Antigo Testamento, com certeza, relata a salvação em Jesus Cristo. Tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo, tudo. O bispo Paulo Locke, foi meu professor de Novo Testamento. Ele perguntou, foi professor teu também? Ele chegava lá na turma e perguntava assim, né? Sempre perguntava, qual é a maior fonte do Novo Testamento? É o Antigo Testamento. Eu lembro até que foi eu que respondi lá, foi o Antigo Testamento. Por quê? Porque você pega ali, Atos capítulo 2, Joel, você vai lá para Joel e vê lá também, capítulo 2, 28, versículo 28, capítulo 4, 28, que Joel fala os homens terão visões, tal, descerá o Espírito Santo sobre toda a carne, tal. Então, é a fonte do Antigo Testamento, do Novo Testamento é o Antigo Testamento. Não que a gente se apegue como algumas religiões. Você falou também de Gálatas. Nós estudamos aqui, que está escrito no capítulo 1 de Gálatas, sobre o outro evangelho. Ele fala assim, o evangelho que não é evangelho. Vocês estão sendo confundidos pelo evangelho. Que evangelho é esse? O evangelho que foi pregado pelos judeus que queriam dizer que deveriam preservar a lei. E tem muitas igrejas, ainda hoje, que estão judaizantes, igrejas evangélicas, que é símbolo de Israel, é mesa de Israel, come pães ázimos, usa quipá, mas o que vem para confundir é aquilo que eu falei no princípio. Se você não está na casa de Deus, numa igreja metodista, eu louvo a Deus. Nós temos um líder, um precursor, um idealizador, que ele falou uma outra coisa. Ele era anglicano. E ele disse assim, eu morro anglicano. Ele não foge disso, não. Eu tenho uma carta em casa que ele escreveu para a Igreja Católica que ele acreditava que a igreja devia ser uma única igreja. Então é fundamental a gente ter conhecimento da palavra de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo. Lógico, o Novo é a realidade hoje que nós estamos vivendo. O Antigo aponta para Jesus Cristo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos estar louvando a Deus, né, com nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Mas fico muito feliz. E a caminhada vai ajudar um pouco mais. Vamos ter, eu quero mais gente aqui na escola dominical. Não sou eu que quero, é o Senhor que quer. Jovens para trabalhar na igreja têm que estar sendo instruídos daquilo que está servindo. Todos. Ah, pastor, mas eu tenho que estudar. Estuda sábado, estuda dona de casa. Meu irmão, eu e minha esposa sempre servimos na casa do Senhor. Minha esposa tinha 2 filhas. A gente conseguia ir na casa dos seus irmãos. Não voltar. O que tu faz? Né? Então, é isso aí. Quero também que as crianças, né? Hoje vai começar hoje ou Luciano? Você aprova hoje? Começo hoje? Tá. Depois eu quero que essas crianças só vão louvar a Deus aqui. No próximo domingo, se estiver aqui na escola dominical. Tem que dar na escola dominical para poder aprender. Já tem até uma professora, tá? Vamos fazer isso. Vamos louvar a Deus pelos nossos dias. Aleluia!
queremos colocar diante de Ti os dízimos, as ofertas que foram entregues no Teu altar, ó Pai. Recebe, Senhor, a oferta, Senhor, do coração de cada um aqui. Com gratidão devolvemos ao Senhor. Em nome de Jesus, prospera a Tua casa, Pai. Ó Senhor Deus, porque o Senhor é poderoso para suprir todas as necessidades do Teu povo. Nós entregamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Senhor, te louvamos, Pai, mais uma vez, Senhor, por estarmos na Tua casa nessa manhã, porque sabemos, Pai, que aqui encontramos resposta, Pai. Aqui, Senhor, Pai amado, o Senhor nos enche, Pai. O nosso interior fica cheio do Teu poder. E nesse momento, Pai, queremos entregar a Ti, Deus, esses pedidos, Pai. São tantos, Senhor, que o Senhor já conhece cada um, Pai. E nessa manhã, Pai, nós queremos profetizar, Pai. Nós queremos declarar a vitória, Pai, em cada pedido, Senhor. Aqueles que não estão aqui, mas que estão no coração de cada filho Teu, Pai. Senhor, sabemos que a resposta para cada um vem de Ti, Pai. Sabemos, Deus, que o Senhor já tem a resposta. E nós queremos tomar posse, Pai, da nossa vitória, porque ela já foi decretada na cruz, Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita cada família, visita cada um, Senhor, que está te pedindo, neste momento, um milagre, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abre portas de emprego, Senhor. Abençoa cada lar, Senhor. Abençoa, Pai, cada relacionamento, Senhor, de marido com esposa, de pais com filhos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Entregamos esses pedidos nas Tuas mãos, Pai, porque sabemos que de Ti vem a resposta certa, sabemos que de Ti, Senhor, vem a nossa vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amados, hoje nós estamos aqui às 18h30. A gente vai se encaixando, né? Colocando as coisas nos lugares. Estamos aí com alguns projetos, alguns programas para fazer já para o ano. E a gente vai estar divulgando isso aí aos poucos, né? Esclarecendo tudo para a igreja, de uma forma que nós possamos estar juntos, né? No mesmo propósito, da mesma vontade. Eu tenho certeza que todos vão se abraçar nesse mover deste ano, de estarmos juntos fazendo a obra de Deus, né? Tenho certeza que são coisas maravilhosas que estão por vir, né? Eu tenho certeza que a glória desta casa será maior do que a primeira, né? Desse ano será maior do que do ano passado, e nós teremos 10 anos em um ano. Serão coisas maravilhosas que Deus há de fazer. Os sinais e prodígios vão surgir, não porque eu quero, porque é Deus se manifestando através de você. Por isso que Deus quer que faça. Como no passado existia, como hoje existe, como existirá no futuro. Deus ama você, Deus quer você aqui, Deus te chamou aqui, Deus aquece o teu coração. Eu nunca posso deixar de lembrar que John Wesley, amado, ele fez uma viagem para os Estados Unidos como missionário, ainda como um missionário anglicano. E ele estava lá dentro daquele navio. E naquele navio tinha um líder chamado Spargenberg. Spargenberg viu que o capelão do navio, que era o próprio John Wesley, estava com medo de morrer. E ele chegou perto do Spargenberg e falou: mas por que vocês estão louvando a Deus? O navio está prestes a afundar. Ele chegou para John Wesley e falou: John Wesley, você é o capelão do navio. Você conhece Jesus Cristo? Jesus Cristo pregou, e John Wesley pregou para ele. Não, Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Ele chegou para John Wesley e falou assim: Jesus Cristo é o Salvador da sua vida. A gente generaliza muito. Mas você é a igreja do Senhor. Jesus escolheu você. Você é algo que
que Deus quer se manifestar muito através da sua vida. John Wesley não sabia disso. Isso aí foi uma bomba relógio que entrou dentro de John Wesley. Quando chegou no dia 24 de maio, ele viu numa reunião de um grupo de moravianos, em que leram o prefácio de Romanos, que o justo viverá pela fé. O coração daquele homem aqueceu de tal forma, incendiou, e ele sentiu-se seguro na mão de Deus. Seguro porque ele viu que era pecador, mas que o Senhor tinha havido perdoado seus pecados. Ele ali foi batizado no Espírito Santo, ele saiu cheio da glória, mas ele cumpriu aquilo que estava dentro dele. Ele deixou Jesus se manifestar para fora. E eram ruas, amados, que ele pregava com 2.000 pessoas. Pessoas eram libertas, caíam no chão, e muitas pessoas sendo libertas, curadas, aceitando Jesus. Pessoas até que não conheciam, iam ver ele pregar para ver ele queimar, porque o fogo do Espírito Santo estava sobre ele. Ele é Deus da sua vida. Eu declaro que ninguém aqui, amados, ninguém, todos vocês têm o prazer, têm a responsabilidade, têm a alegria de buscar esse Deus. Saber que em qualquer lugar na sua casa, onde você estiver, pode debruçar. Pergunta se o pastor Luiz está falando mentira, que Jesus vai te responder. Esse Jesus é sobrenatural, ele está vivo, e eis que estarei convosco até a consumação do século. Posso estar passando um deserto, mas o deserto, ele está lá no deserto. Posso estar passando por situações difíceis, mas eu sei o final. Como Jesus, como Deus, como João escreveu o Apocalipse, eu sei que o final é o melhor que tem para nós. Jesus já escreveu o final, e está você incluso nisso. Eu louvo a Deus pela vida, sua vida, mas cada um de vocês, cada um daqueles que ainda estão em casa, e aquele que está despercebido, que venha a perceber quão importante é você para Deus. Como é importante você para Deus. Aleluia. Orem por mim. Eu preciso da sua oração. Eu creio na sua oração. Amém? Senhor, muito obrigado, Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Traz a gente 18h30, Pai, que é o Senhor que nos traz, guardado e protegido por Ti. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus seja contigo hoje, mas é contigo amanhã também, será contigo depois da manhã e todos os dias da sua vida. Se você está passando um aperto, eu estou dizendo que Deus está contigo. Ele esteve na cova dos leões, Ele esteve na fornalha de fogo, Ele está com você, e você é especial para Ele. Você o aceitou, e Ele mora dentro de você. Vão em paz, e que o Senhor muito vos abençoe. Pode bater palma para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Amém. Glória a Deus.